Olá, eu sou Roberto Locatelli e este é o canal de Tudo no Baú. Neste vídeo nós vamos conversar sobre a consciência, o eu, a alma. Mas já que eu usei essa palavra alma, já vou de antemão avisando que este não é um vídeo religioso. Eu não tenho religião, não gosto de religiões. Me desculpe se você professa alguma religião, mas eu prefiro pensar por mim mesmo. Vamos começar a pensar na questão da consciência, da alma, fazendo a seguinte pergunta. Quando você morrer, você estará extinto? Você não existirá mais? Quem é esse eu que está aí dentro do seu corpo? E passamos para uma cena do filme Eu, Robô, que é baseado no livro do Isaac Asimov, um livro de 1950. E essa cena é quando o detetive se encontra com o robô. Supostamente o robô tinha sido desmontado, desmantelado, mas aí abre-se uma porta e o detetive dá de cara com o robô inteirinho, o Sony. E aí o detetive diz assim: Sony, fico feliz de saber que você não morreu. E o robô responde: bom, tecnicamente eu nunca estive vivo, mas agradeço a preocupação. Por que o robô diz que tecnicamente ele nunca esteve vivo? É porque o robô ele é um conjunto de engrenagens, placas de circuito, processadores, plástico, metal, sinais elétricos indo para cá e para lá. Então não existe um ser ali dentro do corpo do robô. No filme, no livro, não é bem assim, mas isso eu deixo para você descobrir quando você ler o livro ou assistir o filme. Mas por que eu citei essa cena? É porque se nós pensarmos no ser humano, o que é um ser humano? O que é um corpo humano? É um conjunto de moléculas com reações eletroquímicas entre elas. Então, se o robô tecnicamente nunca esteve vivo, nós poderíamos pensar que se não existe uma alma, uma consciência, um eu, então você, eu, a espécie humana, nenhum de nós também não está vivo de verdade. Nenhum animal está vivo, não existe a vida de verdade, a vida é só uma ilusão. O universo é um tremendo desperdício de tempo e de espaço e nós não estamos vivos. Mas não é assim. Mesmo se você pega aquele cientista todo materialista, mecanicista, positivista, e você diz para ele assim: atravesse essa avenida movimentada de olhos fechados. Ele vai dizer: não, eu não, porque é perigoso, eu posso morrer. Aí você deveria responder para ele: ué, mas segundo as suas teorias, tanto faz estar vivo, estar morto, não existe a vida de verdade. A vida é só uma ilusão. Um filósofo chamado Pierre-Jean-Georges Cabanis, ele explicitou isso mais claramente. Os cientistas falam nas entrelinhas e tal, mas o Cabanis, ele disse o seguinte: o cérebro secreta o pensamento, assim como o fígado secreta a bile. Secreta aí vem de secreção, secretar. Então o que ele disse foi: assim como o fígado produz a bile, o cérebro produz o pensamento. Então, quando o cérebro morrer, acabou, não tem mais pensamento, não tem mais consciência, não tem mais nada. E por muitas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, os cientistas estão aproveitando os recursos da medicina que supostamente são avançados, supostamente, e estão pesquisando para descobrir em qual grupo de células do cérebro que nasce a consciência. Mas não conseguiram descobrir, nem vão descobrir nunca, porque a consciência não nasce em células cerebrais, não nasce no plano físico. A consciência é além do corpo.
você usa esse corpo enquanto o corpo ainda estiver vivo. Quando o corpo não estiver mais vivo, quando seu corpo morrer, a sua consciência continua em outras condições. Pelo menos é assim que eu sinto, é assim que eu sei, né? Por que eu estou dizendo que eu sei? Daqui a pouquinho eu falo disso. Mas eu vou fazer mais uma provocação. Primeiro, olha esta cena de São Francisco, 1905. Olha que interessante. Lá se vão mais de 100 anos. Então todas essas pessoas que nós estamos vendo, elas não existem mais. Pelo menos o corpo delas não existe mais. Se o sujeito é materialista, se a pessoa é materialista, não tem mais nada. Essas pessoas estão extintas, todas elas. E os materialistas, eles se saem com essa. Não, mas veja, o importante é a coletividade, a espécie humana. Essa não morre. Ô amigo, morre sim. Já está previsto pelos próprios cientistas que daqui a alguns bilhões de anos o Sol vai inchar, vai engolir a Terra, ou no mínimo vai fritar a Terra, e toda a vida no planeta será extinta. E então tudo tem um fim. Nesse plano físico denso, tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo. Se for só isso, se só existe esse plano denso, então não vale a pena lutar por um mundo melhor, não vale a pena ser uma pessoa de princípios, porque é tudo um nada, né? Tudo é um nada, não existe vida. Mas voltando, então por que eu disse que eu sei que existe vida além do corpo? E agora eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou abrir uma exceção. Vou falar de desdobramento astral, experiência fora do corpo, que é uma vivência na qual eu tenho pouca experiência. Não vou fazer vídeos ensinando o desdobramento astral, a não ser que eu fique mais experiente, mais expert no assunto. Mas enquanto isso, aqui na descrição do vídeo eu vou dar vídeos de duas pessoas que eu considero, duas ou três, não sei, que eu considero que têm experiência no desdobramento astral, sabem ensinar, e você pode consultar esses vídeos, ver como é que é essa história de desdobramento astral. Mas o que eu falo, dentro da minha pouca experiência, é o seguinte: um belo dia, ou melhor, uma bela noite, uma bela madrugada, eu me vi ao pé da minha cama. E eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? E quando eu vi os cobertores na minha cama, eu vi que tinha gente ali debaixo, tinha o formato de duas pernas. E eu falei, que isso? Quem que está dormindo na minha cama? Aí eu olhei lá para o lado da cabeceira da cama e era eu que estava dormindo lá. Olha que interessante. Meu cérebro estava lá, dormindo, lá na cabeceira da cama. Mas a minha consciência estava no pé da cama. E você pode dizer assim, mas isso aí foi só um sonho. Mas na verdade tem uma grande diferença. Quando você está em desdobramento astral, você pode fazer testes de realidade. Por exemplo, você no sonho, você consegue falar assim, deixa eu confirmar se eu estou sonhando ou não. Qual é o número do meu CPF? Qual é a senha do meu Twitter? Qual é o meu endereço? No sonho você nem lembra de pensar nessas coisas, mas no desdobramento astral, se você pensar assim, qual é o número do meu CPF? E você mentalmente fala o número do CPF. Tem outras formas de você comprovar isso, né? Uma delas é quando duas pessoas saem no astral,
Tem que ser duas pessoas que têm uma afinidade energética, né? Um casal que se goste muito e tal. As duas saem no astral, se encontram, conversam sobre certas coisas, vão a certos lugares no astral, porque tem lugares, tem localidades no astral. Depois essas duas pessoas voltam para o corpo, sem falar nada uma para a outra, escrevem um relatório, né, vamos falar assim, e aí trocam os relatórios. E aí descobre-se que os relatórios estão muito parecidos, são iguais. Na verdade, a experiência foi compartilhada. E isso quebra aquela subjetividade da experiência, porque o que é compartilhado não é subjetivo. Bom, como eu falei, minha área não é desdobramento astral, porque não tem experiência suficiente para isso. Vou deixar os links de pessoas que têm experiência. Mas o que é importante é essa questão, vou refrisar. Eu estava pensando consciente e o meu cérebro estava lá do outro lado do quarto. Então, eu não acredito, né? Eu não acredito que existe consciência para além do corpo. Eu sei. Porque acreditar é o mesmo que não saber. Por exemplo, Roberto, você acredita que você vai ao cinema? Que você vai ao cinema nesse fim de semana? E aí eu respondo, acredito que sim. Ou seja, não sei. Então acreditar é não saber. Você precisa ter a experiência para dizer, eu sei. Por esse vídeo ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre consciência dos animais. Os animais também têm uma consciência, eles também sobrevivem à morte física. Então vejo você no próximo vídeo. Até lá!